Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos, que a graça do nosso bondoso Deus esteja com todos vós. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Querido, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho aí, seja aí o nosso irmão, nosso companheiro, fazendo essa obra aí em nome de Jesus, levando a palavra todos os dias. Faça isso, aperte aí o seu gostei ou não gostei, ative o sininho para que você receba todos os dias um vídeo aí com uma mensagem poderosa da parte de Deus. Quero ler com você aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 25, que nos diz o seguinte, a parábola do filho pródigo. Quero compartilhar com você esta palavra. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Louvado seja Deus! Uma leitura maravilhosa da parte do nosso Deus, onde nos relata ali uma história, uma parábola maravilhosa, Jesus ali nos trazendo essa palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de vida, porque ali havia este filho que decidiu sair de casa pedindo ao seu pai a sua herança. E quando ele veio com esse pensamento, ele estava obstinado a fazer isso. Tomou aquela decisão, a princípio para ele era a decisão correta, era algo que ele queria fazer. E seu pai, após o seu filho pedir, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, o pai repartiu com ambos os filhos. Eram 2 filhos que ele tinha, o mais novo que pediu a sua parte e o mais velho que ficara na fazenda. Então esse filho mais novo estava obstinado a fazer isto. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos com isso, querido? Quando nós saímos da presença do Pai, começamos a descer uma ladeira, começamos a descer uma escada, só descendo. Porque esse moço não sabia o que estava fazendo. Então o pai não lhe negou dar a sua parte. Ainda que em vida, né? O filho só é herdeiro quando os pais morrem. Mas aquele pai não olhou para isso, para essa questão, e repartiu entre eles a sua herança. E que grande lição aquele moço teve, né? Ele estava obstinado
e se tornou até egoísta, né? Se tornou egoísta, conforme está aqui no versículo 13. Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele estava obstinado a partir, se tornou egoísta, queria a sua parte de qualquer forma, não interessava, e aí o seu pai lhe concedeu. E no versículo 13 ainda, ele se tornou sensual, porque ele gastara tudo que ele tinha ali nas prostituições, nas bebedeiras, nas farras, nas danças, obstinado, egoísta, e estava agora se separando também do pai. Ele se separa, ele se torna obstinado, egoísta, e agora está se separando do pai, quando o pai reparte com ele, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou toda a sua fazenda. Então ele se tornou obstinado, egoísta, e separou-se do seu pai, foi para uma terra distante, e ali se tornou sensual, gastando tudo que havia recebido do seu pai, como a sua herança, gastando tudo com as prostitutas, nas bebedeiras, nas farras. E é o que acontece quando nós saímos da presença do nosso Deus. Deus nos livre de nos afastar do nosso Deus, que é a fonte da água e a fonte da vida eterna. Louvado seja Deus. E no versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Já estava sendo destruído espiritualmente. Começou a padecer necessidade, perdendo ali tudo que havia adquirido. Isso é uma representação espiritual. Então ele começou a ser destruído espiritualmente. Ele começou a ser destruído. No versículo 14, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Destruição espiritual. Ele começou a padecer ali. E no versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Só descendo. Ele estava obstinado, se tornou egoísta, separou do seu pai, se tornou sensual, começou a ser destruído espiritualmente e agora começou a ser humilhado. Só vai descendo, irmão, quando se afasta do Deus verdadeiro, vai descendo uma ladeira abaixo, perdendo, perdendo, perdendo. Agora ele chega ali, no dono daquela propriedade, pedindo trabalho, é enviado para os campos para cuidar de porcos. Se você for ver a questão de porcos aí, para os judeus era uma abominação, porque eles não comem carne de porco, e era uma abominação um judeu estar convivendo naquela situação. Então, quer dizer, humilhação, está só descendo na humilhação, sendo humilhado, massacrado. Ele vai cuidar de porcos, apacentar porcos. Humilhação. Olha aí, como diz no 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha a que ponto chegou esse moço. Porque se tornou obstinado, egoísta, separou-se do seu pai, da sua família, se tornou sensual, gastando tudo, começou a ser destruído espiritualmente, porque perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha. Agora está em campos apacentando porcos, humilhação, está sendo humilhado, massacrado. Não vale a pena estar distante do Senhor. Aleluia. No 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha só, agora está passando fome, agora ele está passando necessidade, já está passando por toda essa humilhação de apacentar porcos, agora não tem com que encher o seu estômago, está passando fome. E esta fome, traduzindo para o espiritual, é fome de Deus, é fome e sede de Deus, de estar na presença do Senhor, abastecido espiritualmente com a palavra,
louvando a Deus, estando na casa do Senhor, ouvindo a palavra, pregando a palavra, louvando ao Senhor. E aí você não terá essa fome. Porque não devemos ser orgulhosos, mas simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Glória a Deus. Esse moço, então, agora está passando fome. Mas vamos lá, porque aqui ele tem um despertamento. Olha o que diz no versículo 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se lembra da casa do pai. Que coisa boa é se lembrar de Deus, porque em Apocalipse 2:10 lembra das primeiras obras, lembra do primeiro amor e arrepende-te, volte para o Senhor. Então aqui ele se arrependeu, ele se lembrou da casa do pai, a abundância que ele tinha lá, de paz, de alegria, comida. Aí quando ele se lembra, ele se coloca de pé. Então ele reconhece que errou. Então agora ele começa a deixar, ele não está mais obstinado, ele não é mais egoísta. Ele agora, na separação que ele fez do pai, agora ele quer voltar. Ele já não tinha mais nada, ele não tinha mais ninguém que podia o receber em boatos, porque ele não tinha mais dinheiro, ele não é mais sensual. E agora a destruição espiritual que ele recebeu após sair da presença do pai, ele agora começa a reaver, porque agora ele se levantou. Ele agora, daquela humilhação, ele começa a ver o quanto ele foi errado. E aí quando chega finalmente a fome, ele vê que ele está destruído. E aí ele reconhece. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele reconheceu que estava redondamente errado. Ele lembra-se da casa do pai, o que ele tinha lá de abundância. É assim, querido, quando nós estamos jogados pelo mundo, como estava esse filho pródigo, obstinados, egoístas, muitas vezes avarentos, nos humilhando, sendo humilhados, mas o que Deus tem para nós é o melhor. Olha o que diz no versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha que coisa gloriosa. Então agora ele toma uma resolução. Ele resolve, ele reconhece e resolve, eu vou voltar e vou dizer essas palavras para o pai. É a questão de reconhecer que é pecador e se humilhar na presença do pai, e o pai está pronto a perdoar. Louvado seja Deus. E no versículo 19 é o que ele diz. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Se humilhou, ele se arrepende de forma gloriosa. Não quero nem que o Senhor me chame de filho, me faz aí como um dos seus trabalhadores. Que maravilha reconhecer que somos pecadores e que devemos e precisamos voltar depressa ao nosso Pai Celestial, que tem o melhor para nós. Louvado seja Deus. Então ele reconhece, ele resolve, se arrepende e agora ele bota tudo isso na sua mente, no seu coração. Olha o que diz no 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que coisa maravilhosa. Agora é a reconciliação. Está se reconciliando agora. Olha que maravilha, irmão. É reconciliar com o seu Senhor, com o seu Pai Celestial. É ter um encontro, confessar o seu pecado, ver que nós somos pecadores, abomináveis, mas que como filho pródigo devemos reconhecer a nossa condição pecaminosa, desastrosa, que nos leva para baixo, mas quando nós reconhecemos, a gente começa a subir de volta essa escada ao encontro do Pai. Louvado seja Deus. Então, eles se reconciliam
correm um para o outro, se abraçam, se beijam. Olha que coisa gloriosa, irmão. E o Senhor está de braços abertos, esperando receber-te com um abraço gostoso, um beijo. É isso que Deus tem para ti, é isso que Deus tem para nós. No 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. Oh, Jesus maravilhoso! Olha o que Deus faz. Aquele pai representa Deus, que está recebendo seu filho que havia se perdido. Então é isso que o Senhor faz. Ele vai, quando nós voltamos para Ele, Ele coloca em nós as melhores vestes. Ele perdoa o nosso pecado, as vestes manchadas são arrancadas, porque nós reconhecemos, nos reconciliamos com Ele. Então Ele coloca roupas novas e anel na mão, sandálias nos pés. Olha que coisa gloriosa. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. É isso que Deus tem para nós, a melhor roupa. Glória a Deus, a cobertura espiritual necessária que o homem não tem ou perdeu quando tinha, quando sai da presença do Senhor. Porque o homem que está sem Deus, ele não tem essas vestes sobre o seu corpo. É a cobertura espiritual da parte do Senhor. Trazer as melhores roupas e vestilho, e ponde um anel na mão. Glória a Deus. Esse anel, ele tem 8 coisas aqui que são maravilhosas nesse anel, a representação desse anel. Glória a Deus. Mas falaremos disso em outra oportunidade. Mas esse anel tem um simbolismo maravilhoso, louvado seja Deus. E ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E as sandálias falam sobre o andar em santidade na presença do Senhor. Agora está sendo vestido, calçado e anel no dedo. Olha a honra, olha o que o Pai tem preparado para todo aquele que se reconciliar com Ele e correr para os braços do Pai. Louvado seja Deus. E no versículo 23 e 24. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Agora é o regozijo, porque ele reconheceu que estava errado, resolveu voltar, se arrependeu e regressa, né? Reconheceu, resolveu voltar, se arrependeu e agora está regressando e reconciliou-se com seu pai, recebeu roupas novas, sandália nova, anel na mão, no dedo e agora está regozijando em festa, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Glória a Deus, querido. Esta é a palavra para este dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se saiu da presença do Senhor, volte depressa, porque o Senhor sempre tem o melhor para nos conceder. O Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Louvado seja Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Saiba que o Senhor está no controle de todas as situações. Não importa o que aconteça, Deus é Deus acima de tudo. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente e Ele é onipresente. O Senhor tem todo o poder, conhece todas as coisas, está em todo lugar que se invocar o seu nome. Então voltemo-nos para o Senhor depressa e sejamos em festa na presença do Senhor. Tem gozo, paz, alegria, consolação e reconciliação todos aqueles que estão com o Senhor. Não tem falta de coisa alguma. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Um ótimo sábado na presença do nosso Deus. Declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua família. Em nome de Jesus. Seja uma bênção, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.